Graça e paz, Igreja Linda do Senhor, que hoje seja o melhor dia da sua vida. A partir de amanhã, dia 18 de março de 2021, tem um decreto de 10 dias para que todo o nosso estado entre em quarentena com algumas medidas restritivas, inclusive para a igreja. E é por esse motivo que eu venho aqui para poder falar e trazer algumas contribuições. Eu queria trazer alguns momentos de reflexão quanto ao que eu penso, repito, ao que eu penso, é uma opinião minha, em relação a esse decreto para as igrejas, e também trazer uma reflexão bíblica para os nossos corações. A primeira coisa que eu queria que você entendesse, diante de tantas coisas que têm acontecido, é que essa doença existe. Essa doença realmente tem matado muita gente, matado amigos, matado vizinhos, matado pessoas tanto próximo quanto longe da gente. Essa doença tem matado milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Então, por favor, não ache que é uma brincadeira, não ache que ela não existe. Caia na real, acredite que você já sabe que ela é verdadeira e que é muito perigosa, e por isso nós precisamos cuidar da nossa vida, dos nossos familiares, dos entes queridos. A gente precisa tomar todas as medidas necessárias para poder se prevenir. Então, por favor, se cuide. Essa doença existe e realmente tem matado muita gente. Em meio a isso, existe uma briga política, e não é uma briga apenas no Brasil, entre direita e esquerda, entre quem está certo e quem está errado. É uma briga que tem gerado em muitos países incertezas. No mundo todo, muitas brigas de coisas que, quando a gente vai ver, tem mais política envolvida do que realmente uma união para poder lutar contra essa doença. E aqui no Brasil não é muito diferente. Então, há uma briga política, há uma briga de governos estaduais, governos municipais, governo federal, e infelizmente quem fica no meio dessa briga somos nós, a população. E é por isso que eu venho aqui dizer para você que, independente dessas brigas políticas, a gente precisa tomar as nossas medidas necessárias para poder se cuidar, porque realmente essa doença tem matado. E é por isso que também eu vou dar uma opinião minha. Eu tenho certeza que a igreja ela é essencial num momento tão difícil como esse. É essencial para cuidar de pessoas que estão aí com depressão, pessoas que estão com ansiedade, pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão desesperadas. E a igreja é um lugar de suporte, de abrigo, de cuidado. É um lugar onde as pessoas recebem esperança, é um lugar onde as pessoas recebem fé. Infelizmente, tem mau profissional em tudo que é canto. E tem igrejas por aí que têm feito coisas erradas. Tem homens que se dizem de Deus, mulheres que se dizem de Deus, mas que não são usados por Deus. São usados por eles mesmos, por ganâncias, por achismos. Mas essas pessoas não nos representam. Mas a igreja, na minha opinião, fica aí até como um protesto. A igreja, ela é essencial. Quando é mandado fechar as portas, alguns vão dizer, mas não foi proibido fazer um culto ao vivo, online. Não foi proibido apenas fechar as portas da igreja, e a igreja somos nós, e a igreja não é apenas um templo, não é um templo físico. Essas brigas de alguns de forma teológica. Só sabe que o que é realmente a igreja quem vivencia a igreja. Só sabe o papel da igreja quem realmente vivencia a igreja. Existem igrejas, repito, que fazem coisas desonestas, existe, mas essas não nos representam. As igrejas honestas, ela cuida do povo de Deus, ela cuida da comunidade, da sociedade, ela ajuda, ela traz esperança. Mas enfim, o decreto foi dado e nós precisamos obedecer e respeitar. Por mais que não aceitamos, mas nós respeitamos. Quero dizer para você que faz parte da nossa igreja, Igreja Batista Apostólica em Cavaleiro, nós precisamos respeitar. Por mais que eu discorde, eu preciso respeitar, e por isso que eu digo para vocês que fazem parte da nossa igreja, respeitem, se cuidem. Nós iremos aqui fechar a nossa igreja, iremos ter o culto online, iremos ter live, iremos ir para o YouTube, porque iremos propagar a palavra da salvação para ajudar essas pessoas em angústia. Caso algumas pessoas precisem das nossas ajudas, a gente vai tentar fazer videochamada, ligação, mas a gente vai dar um suporte, um acompanhamento. Mesmo que eu entenda que a igreja é essencial e precisa estar aberta, com todas as medidas necessárias de precaução, distanciamento, álcool, máscara. A gente já tem aí quase um ano, ou um pouquinho mais de um ano nessa situação, onde empresas se prepararam, onde igrejas se prepararam, onde vários estabelecimentos se prepararam para poder se cuidar e não deixar com que essa doença se prolifere. Infelizmente, as pessoas irresponsáveis vão fazer tudo de errado, vão andar sem máscara, não vão usar álcool, não vão se cuidar, mas será que todos nós vamos pagar por eles? Então, enfim, eu só quero dizer para vocês que a igreja
está para ajudar. Ela é enviada por Deus e nós somos enviados por Deus para dar um apoio, para dar um suporte, para levar mensagem de salvação para ajudar as pessoas. E aí eu queria trazer uma contribuição para vocês aqui no livro de Daniel, no capítulo 3 e o capítulo 6. A Bíblia diz que no capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego descumpriram um decreto. E a Bíblia também diz no capítulo 6 que Daniel descumpriu um decreto. Mas vejam só, por favor, não misturem nem distorçam o contexto. A Bíblia diz que o rei manda todos adorarem a uma imagem. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não adoram essa imagem. Por não adorarem, por descumprir esse decreto, eles acabaram dentro de uma fornalha de fogo e lá dentro Deus esteve presente na figura de Cristo com eles naquele lugar. Então eles foram salvos porque foram fiéis a Deus e não a um decreto de adoração. Daniel também foi dado um decreto que ninguém podia adorar um outro Deus. E aí, durante 30 dias, e Daniel continuou adorando o seu Deus. Porque Daniel desobedeceu este decreto, ele parou dentro de uma cova cheia de leões. E a Bíblia diz que os leões, mesmo há dias sem comer, famintos, não mexeram nem encostaram uma unha em Daniel e Deus livrou. E o que é que eu quero que a gente entenda com isso? Eles não desrespeitaram decretos sociais, um decreto de uma sociedade que está cuidando das pessoas por conta de doenças do Covid. Eles desobedeceram um decreto que mandava adorar outros deuses e não ao Deus dele. Então eu quero dizer para você, respeite esse decreto. Por mais que eu e você não concorde, respeite. Por mais que eu e você entenda que de alguma maneira algumas coisas, quando se trata de igreja, não é conveniente, mas respeite. Hoje você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Hoje você pode falar de Deus em qualquer lugar. Naquele tempo de Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, eles estavam sendo impedidos e por isso eles fizeram o que era agradável ao coração de Deus, permaneceram fiéis a Deus. E essa é a palavra que eu quero dizer para você, independente desse decreto, da igreja fechar ou a igreja ficar aberta, você, nós precisamos ser fiéis a Deus. E o decreto, vamos respeitar, porque Deus instituiu autoridades aqui na terra que estão sobre as nossas vidas. Se eles estão certos ou errados, os decretos precisam ser respeitados. Nenhum governador, nenhum prefeito nos mandou deixar de adorar a Deus. Nos mandou, na minha opinião, repito, eu acho que foi errado mandar fechar a igreja. Mas na minha opinião, você pode discordar, você tem todo o direito de discordar. Eu acho que eles erraram, ou melhor, eu penso que o governador errou por mandar fechar a igreja. Mas isso não quer dizer que eu e você não podemos fazer de outras maneiras. Enquanto esse decreto está rolando, continue adorando a Deus, não se desvie, não se afaste. Eu sei que alguns acabaram se esfriando, mas procure ajuda. Eu queria relembrar uma coisa que tem até em outros vídeos nossos. Quando as coisas estão difíceis, peça ajuda. Quando as coisas são impossíveis, vá direto para Deus. E quando você pode fazer, faça. Então o que é fácil você faz. O que é difícil você pede ajuda. E o que é impossível nós pedimos a Deus. Mas quero relembrar para você. Eles continuaram adorando a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego adoraram a Deus. Daniel, adoraram a Deus. E aqui eu findo fazendo uma leitura no capítulo 3, do versículo 28 e 29, sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, e depois no capítulo 6, versículo 26. Preste atenção, por favor, que diz o capítulo 3, do versículo 28 ao 29, diz assim aqui em Daniel. Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram em Deus, pois violaram a palavra do rei, proferindo entre eles os seus próprios corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas como um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como ele. Então veja que pela obediência de Sadraque, Mesaque e Abidnego, até Nabucodonosor percebeu que existe um grande Deus. Em meio a tudo que está acontecendo, você precisa refletir Deus, porque eles fizeram isso. Houve um novo decreto. Quando o rei Nabucodonosor viu que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram fiéis a Deus e que nenhum fio de cabelo queimou, ele deu um novo decreto dizendo: ninguém pode tocar e todos precisam entender que existe um Deus verdadeiro. Daniel, a mesma coisa, capítulo 6, versículo 26 diz assim. 6:26, a palavra do Senhor diz assim: Da minha parte é feito um decreto pelo qual
em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará para sempre. Então, Daniel, da mesma forma, por ter sido fiel, um novo decreto veio, um decreto que todos precisavam tremer e temer perante o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é um Deus vivo. O seu Deus é um Deus vivo, o meu Deus é um Deus vivo. Independente do que a gente ache, independente do que a gente pense, se nós permanecermos fiéis ao Senhor, outras pessoas irão ver Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.